Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Irmãos, em nossas últimas meditações, nós estamos considerando essa exortação que o apóstolo Paulo faz em caráter conclusivo. Ele está encerrando uma série de instruções e ele conclui a sua carta, ou caminhando para a conclusão, fazendo 5 exortações que estão aí nos versos 13 e 14 para a igreja de Corinto. Nós já meditamos pelo menos em 3 dessas 5. Nós falamos sobre a importância de sermos vigilantes, a importância de permanecermos firmes na fé e, por último, falamos sobre nos portar varonilmente. E hoje vamos considerar a penúltima dessas instruções. Paulo escreve aí aos Coríntios, no versículo 13, na parte D, estou chamando assim, Paulo diz: fortalecei-vos. Deixe-me começar dizendo que o modo desse verbo é imperativo. Já temos aprendido, observando isso em outros verbos nesse mesmo texto, o que indica que temos aqui não apenas uma sugestão para que alguém permaneça fortalecido. Temos antes uma ordem direta das Escrituras para que o cristão a observe. É desejo do Senhor, instrução da sua palavra para sermos fortalecidos. Mas algo importante a ser observado nessa mesma ordem é a voz desse verbo. A voz desse verbo é passiva, o que significa dizer que o sujeito sofre a ação. Logo, o fortalecimento não parte dos atos do indivíduo, mas vem de fora dele, de uma outra força, de um outro poder, advém do próprio Deus. Nós não nos fortalecemos por nós mesmos, nós somos antes fortalecidos por Deus. É então sobre isso que quero falar essa noite, crentes fortalecidos em Deus. Temos então que todo crente precisa ser e estar fortalecido. Todo discípulo de Jesus deve ser forte, mas qual é a natureza desse fortalecimento? Como se dá esse fortalecimento? É sobre isso que nós vamos então meditar, observando então para outros textos que aparece esse verbo nessa mesma forma, nessa mesma voz, para lançar luz a fim de compreendermos qual é a natureza do fortalecimento que precisa estar ativo em nossa vida na prática. Por exemplo, esse verbo traduzido aqui, ele aparece pelo menos outras 3 vezes no Novo Testamento. Em Lucas capítulo 1, verso 80 e capítulo 2, verso 40, essa expressão descreve uma parte que podemos denominar do processo natural de crescimento que Jesus experimentou. O texto diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, é o que o texto afirma. Observe que à medida que Jesus crescia, ele era fortalecido no espírito, uma descrição de que o crescimento possui uma natureza primária interna. O crescimento espiritual possui natureza interna, é no íntimo do nosso ser que nós crescemos. Jesus experimentou esse crescimento. Todo discípulo de Jesus deve, pois, experimentar esse fortalecimento no íntimo do seu ser, como sendo o resultado do andar na presença do Senhor. Quem anda de fato na presença do Senhor, desfrutando de comunhão com Ele, vivendo uma intimidade com Ele, esse cresce, esse se desenvolve. Irmãos, esse fortalecimento interno, ele vai agregar uma soma de áreas na nossa vida como um todo. E a ausência deste é sobremodo prejudicial para o desenvolvimento da nossa salvação. Somos exortados a desenvolvermos a salvação com temor e com tremor. E para isso é necessário sermos fortalecidos, porque a ausência de fortalecimento vai culminar em crentes cuja fé pode ser descrita como mirrada,
cuja fé pode ser descrita como estagnada, parou, não passou a um desenvolvimento. Por exemplo, o fortalecimento interno, ela nos proporciona, ele é necessário para não sucumbirmos em meio às lutas que enfrentamos no homem exterior. Se não tivermos um devido fortalecimento interno, nós sucumbiremos em meio às lutas e adversidades que suportamos em nossa vida de caráter externo. São as angústias, as lutas que enfrentamos. Eu estou lembrando aqui das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, quando Paulo disse: por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a expressão para corromper é ir se deteriorando, ir se degradando, e esmorecendo, acabando-se aos poucos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, Paulo diz, se renova de dia em dia. Logo, há um processo que deve ser vivido por nós em caráter natural e contínuo, por causa da posição que ocupamos em Cristo, de estarmos nos renovando dia após dia. Daí a importância de nos alimentarmos com exercícios e práticas espirituais. Alguém pode, já chegou a se dizer: eu não vou para a igreja porque tudo que um pregador ministrar, eu já sei. Eu já li tantas vezes a Bíblia, eu já ouvi tantas pregações que eu não preciso mais. Bem, eu já fiz tantas refeições nos últimos anos, mas se eu deixar de me alimentar, eu vou ficar fraco. E se eu parar de comer, eu vou morrer. Você está compreendendo a ilustração? A progressão espiritual possui, pois, caráter contínuo. O que é essa renovação do homem interior? Senão o fortalecimento interno como resultado de um andar na presença do Senhor. Aqui, irmãos, andar na presença do Senhor, em comunhão com Ele, nos proporciona um fortalecimento tal que nos dá o sustento necessário para que não naufraguemos em meio às lutas, às tempestades, às adversidades que nos sobrevêm. É somente quando somos fortalecidos que estamos preparados para enfrentar as intempéries que esse mundo traduz, as batalhas, as lutas, as dificuldades. Não for isso, a exemplo de muitos do mundo que não têm esperança, nós sucumbiremos em um estado de tristeza tão profundo que chegaremos ao ponto de questionar a bondade, de questionar a interação, de questionar o cuidado e de questionar o propósito soberano que Deus tem para conosco. É, na verdade, a ausência de fortalecimento que nos leva a murmurar, a questionar, a não muitas vezes queremos aceitar, dadas as circunstâncias que enfrentamos. Irmãos, o discípulo de Jesus tem no seu fortalecimento aquilo que o sustenta, não permitindo desesperar-se mesmo diante de aflições tão profundas no seu homem exterior. Eu já tenho ouvido e visto o testemunho de servos de Deus que afirmam que a sua confiança no Senhor foi afirmada ou reafirmada depois de passarem por grandes aflições e se fortalecendo dia a dia, ou sendo fortalecidos dia a dia, na confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando não conseguiam entender. Quantos discípulos têm afirmado: olha, pastor, se não fosse Deus em minha vida, eu não sei onde eu estaria. Eu já tinha colocado uma corda no pescoço, eu já tinha me separado, eu já tinha tomado um monte de remédio, eu sairia louco, louca, correndo no meio da rua. Se não fosse Deus em minha vida, eu me desesperaria. Tais pessoas estão testemunhando, mesmo indiretamente, o fortalecimento que tem da parte do Senhor. É que tinham tudo para se desesperar, mas não o fizeram, porque algo mais forte do que o desespero os sustentou. Sabe o que é isso? É o fortalecimento que somente Deus
pode dar. Não fosse Deus, Israel que o diga, diz o salmista, já há muito teríamos sucumbido quando a tempestade adveio contra nós. Talvez você já enfrentou ou mesmo tenha enfrentado momentos assim em sua vida. Momentos de grande aflição em que de fato você sente que há uma força interna, que é advinda do seu relacionamento com Deus, que te fortalece, que te sustenta em meio à batalha. Você reconhece que se não fosse isso, você já há muito teria sucumbido, talvez na depressão profunda, numa síndrome do pânico, talvez nem aqui você estaria. Você tem certeza que só está aqui porque Deus lhe sustentou até aqui. A sua fé foi fortalecida e é por isso que você decidiu lutar pelo seu casamento. É por isso que você decidiu caminhar para a igreja apesar da decepção que você teve com alguém. É por isso que você permaneceu firme, mesmo quando todas as portas se fecharam e você tinha tudo para questionar Deus, onde o Senhor está, mas você permaneceu firme. É esse fortalecimento que nos sustenta de pé. Em contrapartida, irmãos, há servos que não têm buscado viver, desfrutar desse fortalecimento que Deus traduz aos seus servos. Tais discípulos, eu diria, sucumbem em meio à adversidade, porque eles não têm estrutura para suportar. Há crentes que não estão preparados para o dia mau. Na verdade, ninguém está preparado para o dia mau. A gente está bem firme na presença do Senhor, e quando o dia mau chega, parece sempre nos pega de surpresa. Ainda que vivemos em um mundo caído, logo, dias maus sempre vão existir. Eu lembro que certa vez tivemos um tempo de calmaria em nossa família. Olhava para um lado, que bênção, prosperidade aqui, prosperidade ali, saúde, e isso, necessidades supridas, uma maravilha, tudo caminhando bem. Tem alguma coisa estranha aqui? Mara, vem um temporal por aí. O que foi, filho? Não sei, filha, mas está tudo muito calmo. Quando está a tempestade, você espera pela bonança, e quando a bonança chega, se prepare, a tempestade vai vir. Tempestades, lutas, adversidades fazem parte de um mundo caído. Eu não estou na eternidade, eu não estou no céu, e enquanto eu estiver aqui vai haver lutas. Logo, David sabe disso, meu filho. Uma oração que a gente faz lá em casa é: Senhor, dá-nos graça para que quando chegar o dia mau, sejamos fortalecidos no Senhor. Então começamos a orar: Deus nos abençoe, nos sustenta no dia mau. Deus nos abençoe. O dia mau chegou. E veio não para ficar uma semana, não duas, não um mês, não 2 meses. O dia mau veio e ele ficou quase 3 anos. Que dia mau terrível. Que madrugadas de clamor. Que angústia. Quantas noites de oração e de lágrimas. E parecia que o dia mau nem ia passar. Mas sabe, irmãos, no meio daquela angústia toda, sentíamos a boa mão do Senhor. Eu via a boa mão do Senhor guardando a minha esposa, que é a parte mais frágil. Uma esposa ver um filho doente, ela dizia: uma mulher que não teme, não confia do Senhor, já estaria na depressão, já estaria nos medicamentos, já estaria prostrada. Mas até aqui o Senhor nos sustentou. O que nos sustentou foi o fortalecimento no Senhor. Se você não estiver fortalecido, vai chegar o dia mau, você se desespera. Você questiona, você murmura e você pode chegar ao ponto de blasfemar contra o Senhor. Porque o dia mau é terrível. E nenhum de nós deve sentir-se tão fortalecido que não precise buscar ao Senhor e pedir graça e misericórdia. Sabe por quê? Porque lutas que se alongam, grava isso. Lutas que se alongam na vida de um discípulo têm a capacidade ou potencialidade para minar a nossa estrutura de fé inicial. Começamos bem, a luta chegou, Deus está no controle,
Ele é soberano, mas à medida que a luta se estende, nós temos a potencialidade para ir perdendo as propriedades iniciais da nossa confiança. Você não vê isso em Jó? Como ele começa bem, falas como uma louca mulher, aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal tu não queres aceitar? Deus deu e Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o narrador diz, em tudo isso Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a Ele mal algum. Isso é capítulo 1 e 2. Mas no capítulo 3, Jó diz, maldito seja o dia que eu nasci. É que a luta se alongou. Porque eu vim a esse mundo, porque não morri estando eu ainda no ventre de minha mãe? Jó faz duas perguntas, Deus, por quê? O que foi que eu fiz? Quem dera fosses homem para eu falar face a face contigo. Deus responde a Jó com 76 perguntas. E a primeira foi, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? A segunda foi, qual é o caminho do vento? Quem pode responder isso, irmãos? Em outros termos, Deus estava dizendo para Jó, eu não devo satisfação a você. Você compreende isso? Que não adianta você se espernear, você se revoltar e querer encostar Deus na parede, porque Ele não pode ser questionado? Ele não deve satisfação a mim e a você? No dia da angústia, quando falarmos besteira, o melhor é termos a convicção que Jó tinha. Quando questionado sobre suas palavras dirigidas a Deus, ele diz, não se preocupem, porque Deus não daria ouvidos às palavras de um tolo lançadas ao vento. Que convicção e compreensão! Olha a percepção que Jó tem. Deus não daria ouvidos às palavras de um tolo lançadas ao vento. Sabe, no dia mau, nós pensamos e às vezes falamos besteira. Se não estivermos devidamente fortalecidos, e se formos esquecidos da fidelidade e bondade de Deus, que tem seu propósito, plano, forma e tempo para agir, nós vamos falar besteira. E que bom que as bobagens que falamos são como que palavras lançadas ao vento, que Deus não dá ouvidos. Em Provérbios 24, verso 10 diz, se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. A sua força é pequena para enfrentar as lutas que você está enfrentando. E o seu problema e o meu problema muitas vezes é que somos terrivelmente imediatistas, queremos tudo no nosso tempo. E nós queremos ter a síndrome de Deus, de governar e reger todas as coisas conforme o nosso querer. E nós pensamos que podemos fazer isso. Queremos tirar o governo das mãos de Deus e nossa vida para nós mesmos direcionarmos-nos. E Jeremias diz em Jeremias 10, 23, bem sei, ó Deus, que não compete ao homem o dirigir os seus passos, nem o que caminha estabelecer o seu caminho. Nós devemos nos lançar nos braços da graça, da misericórdia, do cuidado do Senhor para reger os nossos passos e dizer como o salmista no Salmo 25, 12, Davi declara, ao que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Senhor, guia os meus passos. Sustenta-me em graça quando eu não entender. Traz-me para o teu propósito e caminho quando eu quiser me desviar dele. Sustenta-me no dia mau e no dia da angústia não permita que eu use a minha força, porque a minha força é pequena. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, devemos confiar em nome do Senhor, nosso Deus. Então sim, a minha força é pequena, mas no dia da angústia, se eu sou fortalecido no Senhor, a minha força é grande, porque a minha força não advém da minha capacidade, mas do privilégio que eu tenho de ter a força do Senhor a meu favor. Observando o testemunho de Paulo em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O segredo não é a nossa força. Há alguns pregadores que parecem querer traduzir isso, seja forte. O texto não está dizendo para você ser forte. O texto está dizendo para você e eu sermos fortalecidos
Você entende a diferença? A pregação que diz, seja forte, é uma pregação positivista, que quer tirar de dentro de você a capacidade para fazê-lo. Você vai bater o pé, e você vai dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é bom ter. Mas no que diz respeito ao fortalecimento espiritual, não é simplesmente um bater do pé, não é algo que eu aperto um botão, e então eu sou automaticamente forte. Não é a síndrome do Popeye, que eu como uma lata de espinafre, você não vai alcançar a força assim. Você precisa ser fortalecido. Lembre-se, a voz é passiva, o sujeito sofre a ação. Paulo sabia que em sua fraqueza repousava sobre ele o poder de Cristo, poder para fortalecê-lo em meio às lutas que ele enfrentava. Irmãos, se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos sucumbir em meio às adversidades. Nós teremos uma percepção bem diferente dessa que o apóstolo Paulo teve. O salmista disse no Salmo 119, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Ela me fortalece, ela me dá alento, ela me dá a capacidade de permanecer firme. Irmãos, a palavra de Deus fala ao nosso coração, ela nos vivifica, ela traz para nós ânimo, ela traz para nós força, ela nos traz disposição, ela fortalece a nossa constituição espiritual para podermos prosseguir a nossa jornada. Então, a exemplo de outras oportunidades, irmãos, Deus está falando ao nosso coração hoje. Ele já vem ministrando ao seu coração em outras pregações, já vem falando ao seu coração por um cântico que tem falado ao seu coração, já vem falando ao seu coração por aconselhamentos. Deus está falando ao seu ouvido para fortalecê-lo. Você não tem entendido isso? Não está sensível a isso? Quanto Deus tem ministrado ao seu coração, dizendo, eu estou fortalecendo você com essa palavra. Então guarde-a no seu coração, medite na mesma, ore acerca do que você ouve. Em segundo lugar, é esse fortalecimento interno, irmãos, que sustenta-nos diante das tentações, de modo a permanecermos firmes e não nos entregarmos aos anseios da nossa carne. Não for este fortalecimento, seremos presas fáceis e estaremos constantemente entregues ao pecado da recorrência. Eu faço hoje, peço perdão, faço de novo, peço perdão, faço de novo, faço, e fico num ciclo insano. Salomão disse que o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós, mas eu só terei a perspectiva prática desta afirmação, se eu estiver fortalecido. Se não, eu sou presa fácil. As escrituras mostram claramente que há uma guerra sendo travada, espírito versus carne. Paulo diz que não devemos fazer a vontade da carne, porque os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Porque o espírito milita contra a carne, e a carne contra o espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por vezes nós somos lançados por terra e perdemos uma e outra batalha. A guerra já foi vencida por Cristo no Calvário, mas batalhas nós estamos lutando e vencendo muitas e perdendo outras. Mas graças a Deus que quando perdemos uma batalha, nem tudo está perdido. Porque a esperança é que a guerra já foi vencida, nós podemos e temos o privilégio de confessar os nossos pecados. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Talvez eu estou falando com alguém que, ouvindo esse texto, diz, ó Senhor, obrigado por isso. Talvez tenha alguém aqui que está sofrendo tanto com o pecado de recorrência, que tem pensado até em jogar tudo para cima no que diz respeito à fé. Deixar de congregar, deixar de servir, porque está pecando constantemente. A questão é, você está lutando contra o pecado?
Talvez você está tomando certas atitudes na tentativa de não pecar mais. Mas o problema é que você está focando na sua força. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Você está tentando se fortalecer. Mas você precisa ser fortalecido. Então para de falar com você mesmo: Irani, chega disso, Irani, chega daquilo outro, Irani. Sim, Paulo disse que esbofeteava o próprio corpo, disciplinando. Agora, nós precisamos considerar que o fortalecimento não advém somente das nossas resoluções particulares. Antes, é de uma força que é maior e externa a mim. É o soberano Deus, que pelo seu Espírito ministra ao meu coração. E eu só deixarei o pecado, eu só não viverei prostrado diante dele, se eu entender que eu tenho nele a minha suprema fonte de satisfação. É aí que eu olharei para outras coisas e entenderei como supérfluas, como efêmeras, passageiras. Se não, eu serei sempre atraído por essas coisas, porque eu não estou com a perspectiva do vislumbre da eternidade. E qual será o problema disso? Minhas resoluções são limitadas, mas se eu depender do fortalecimento que há no Senhor, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu paro de depender de mim, eu paro de depender da minha disciplina física, para depender do Espírito Santo que me sustente. Eu então me lanço aos seus pés, eu lanço o meu rosto em chão, então eu digo: Senhor, permita-me segurar nos teus calcanhares e molhar os teus pés com minhas lágrimas, para dizer o quanto eu preciso que o Senhor me sustente, para que eu não me lance ao pecado e me satisfaça nele. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, ou seja, ele tem obstinação. A ideia da expressão tenaz é de uma vivacidade, de uma voracidade, de uma insistência em excesso. É isso que o pecado faz conosco. Ele não desiste, pensa num cara perseverante, e aí ele sabe as nossas fraquezas, e é ali que ele bate. Ele só quer uma brecha. As suas propostas são aparentemente irrecusáveis. Como um discípulo permanecer de modo a não se entregar aos prazeres transitórios do pecado? Eu diria, com base no que temos ouvido, somente se ele estiver fortalecido no Senhor. Não for isso, ele vai sucumbir. Caso essa não seja a realidade, tal cristão será uma presa fácil do pecado e ele vai sucumbir em meio à tentação. Irmãos, eu já tenho dito aqui, ninguém cai de uma hora para outra, é um processo no qual o cristão está desconsiderando o fortalecimento necessário em sua vida para um andar em santificação na presença de Deus. E então quando ele desconsidera isso, fraco, ou seja, desprovido da força que vem do Senhor, ele não tem condições de resistir ao pecado, ele se entrega. Leões atacam búfalos, mas búfalos são bem mais fortes que leões. Mas se você observar, comumente o leão não ataca qualquer um, e há investidas que ele faz e ele se frustra, ele passa a ser atacado. Eles investem em tempo sentados, observação. Eles ficam ao longe observando a manada, e eles observam a presa que vão atacar. Eles atacam comumente 3 classes: bezerros, búfalos velhos ou búfalos doentes. Por quê? Porque eles estão fracos. Eu preciso compartilhar com você.
Pedro disse que Satanás está ao nosso derredor, bramindo, procurando uma presa a quem possa tragar, devorar. Ele está procurando, olhando pela igreja, quem é a presa fácil. Será que há presas fáceis aqui hoje à noite? Maridos que não estão em comunhão com Deus e nem com a sua esposa. Esposas que estão sendo tratadas de forma bruta e insensível. São presas fáceis para o diabo. Jovens que têm acesso fácil à pornografia. Oh, jovens, guardem vossos olhos. O que vocês veem hoje e se entregam pode ser a desgraça da sua vida. Presas fracas. O diabo está de olho. Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Irmãos, é incrível como o cristão precisa dia após dia ser fortalecido. O cristão não pode, na verdade, considerar o fortalecimento como sendo tão somente pontual e esporádico. Eu me fortaleço hoje, então eu passo muito tempo. Quanto, como pastor, eu lamento, onde estão as ovelhas que não frequentam o culto de oração, não frequentam a escola bíblica, para ouvir da parte do Senhor uma mensagem como esta de fortalecimento? Vai chegar o dia mau, e essas pessoas não estarão fortalecidas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando você pensar numa quarta-feira à noite, não estou com muita vontade de ir para o culto, vou ficar em casa. Lembre-se, eu vou, porque o culto de oração é uma forma de eu ser fortalecido no Senhor. Eu vou, porque vou orar com meus irmãos, porque vou ter comunhão, porque serei ministrada pela palavra de Deus, e uma pregação como essa pode ser o instrumento que Deus usa para lhe fortalecer e lhe impedir da queda. Você compreende isso? Há muitos que só têm sido fortalecidos em determinados cultos. Pregações que falam aos seus corações, mas que não há um aspecto de continuidade nessa busca diária por ser fortalecido no Senhor para seguir a jornada da fé. Irmãos, o fortalecimento do cristão é um processo contínuo e ininterrupto enquanto este viver ou estiver na esfera desta vida. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor em caráter constante e contínuo, isto é, ininterrupto. Sabe por quê? Porque um discípulo jamais deve confiar na força, um discípulo jamais deve confiar na força de uma pregação, ou na força adquirida de uma pregação, ou mesmo da sua experiência acumulada decorrente do tempo que possui na fé. Não, aquela pregação me fortaleceu. Amém, você precisa de muitas outras pregações. Você não faz só uma refeição por dia, muito menos por semana. E aí tem cristãos que vêm para a igreja domingo à noite, alimentam a sua alma, são fortalecidos, mas na semana a alma passa fome, se torna uma presa fraca, passivo do tropeço e da queda. Eu preciso me alimentar, a regra é pelo menos 3 vezes por dia. Há alguns que são assaltantes da geladeira, o dia todo estão lá. Tem alguns que já têm gordura aí acumulada bastante, né? Podia até ficar um pouquinho sem comer, mas precisa de comida. Aí eu vou ficar uns 3 meses sem comer para eu perder e queimar essas gorduras que eu tenho aqui localizadas. Posso fazer isso? Não. Nossa alma precisa se alimentar para ser fortalecida. Não há atalhos para isso. Então não confie em ouvir uma pregação e ficar muitos dias sem ouvir outra.
Não confie no tempo decorrente da fé que você tem. Eu já tenho 20, já tenho 30, 40 anos de crente. Salomão teve toda a sua vida. Ele começou tão bem, mas ele terminou tão mal. Um discípulo que tem experimentado esse fortalecimento em Cristo, irmãos, contínuo em sua vida, ele não vai sucumbir facilmente à tentação. Um discípulo fortalecido não buscará justificar um tropeço dizendo simplesmente que a carne é fraca, porque essa não é a regra de muitos. Mas qual é a outra parte do versículo? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas antes disso, Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orem e vigiem para não serem dominados, regidos, envolvidos pela tentação. Orem e vigiem. Eu não oro e não vigio, eu caio. Irmão, sabe como é, né? A carne é fraca. É porque você não está orando e vigiando. Tal discípulo não se entregará à escravidão do pecado, antes ele lutará e ele estará preparado para, segundo a força que tem recebido, dizer não ao pecado. Tal discípulo não estará isento da tentação, mas ele considerará devidamente a fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus, em não permitir que ele seja tentado além das suas próprias forças, porque Deus prometeu que junto com a tentação vem o escape. Pastor, eu não consegui resistir. Pastor, homem nenhum resistia. Mentiroso. Você está tentando justificar o seu erro. Diga simplesmente: eu falhei porque eu não estava fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Lembre-se, só terá essa visão e essa consideração aquele que estiver fortalecido no Senhor. É esse fortalecimento que nos sustenta em fidelidade a Deus, zelando por uma vida marcada pela santificação, assim como é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em terceiro lugar, o fortalecimento interno, irmãos, nos confere sabedoria para um viver pleno nesse mundo, debaixo da graça de Deus. Olha novamente comigo para o versículo de Lucas 2, verso 40. O texto diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Irmãos, o crescimento e fortalecimento de Jesus lhe promovia sabedoria. Mas Jesus já sabia de tudo. Ele é Deus, mas lembre-se que Jesus, quando encarna, ele deixa o uso imediato dos seus atributos divinos. Ele deixou o uso. Logo, ele experimentou um crescimento natural como qualquer outra criança experimenta, exceto o pecado, o que lhe confere, com certeza, uma vantagem inigualável. Ele não tinha pecado. Entretanto, o princípio de seu desenvolvimento é totalmente compatível e aplicável a nós, pecadores. Logo, quando de fato somos fortalecidos no Senhor, nós somos revestidos de sabedoria. Sabedoria necessária para um viver nesse mundo debaixo da graça de Deus. Fato é, irmãos, que sem esse fortalecimento no Senhor, nós não desfrutaremos da vida nesse mundo debaixo da graça de Deus em sua plenitude. Em termos mais simples ou em termos negativos, eu diria que nós vamos desperdiçar a vida debaixo da graça, vivendo de forma inconsequente, não valorizando ou estimando em prática as instruções que Deus nos deu para observar. Se não estivermos fortalecidos no Senhor, nós precisamos considerar isso. Nós viveremos aqui de forma tola e insensata. É, pois, a ausência dessa sabedoria que faz com que muitos desperdicem, por exemplo, o tempo. Há muitos cristãos fazendo mau uso do tempo que Deus lhes proporcionou para administrar.
Há servos que são péssimos mordomos e estão desperdiçando algo que é irreparável. O tempo não volta. Há servos que estão jogando fora o tempo que deveriam ter, como tendo um uso produtivo, mas que pouco ou nada produz, como tendo reflexo para a eternidade. Paulo diz que nós não devemos andar de forma insensata. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A expressão traduzida nesse texto por remir, literalmente é fazer bom uso, ou aproveitando. Não sejam como tolos, insensatos, mas façam bom uso, aproveitem bem o tempo que vocês têm. É o que Paulo está escrevendo. E aqui um outro parêntese: cuidado com o entretenimento das redes sociais, porque elas têm se constituído um terrível ladrão do tempo precioso que Deus nos concedeu. Use as redes sociais com sabedoria, com prudência, com discernimento, com planejamento, com maturidade, ou então não use. Se você não consegue dominar as redes sociais, antes é por ela dominado, não use. Tenha controle. Observe, por exemplo, as palavras de Paulo e considere-as, para não viver de forma imprudente e insensata, mas de forma justa, fazendo bom uso do tempo. Há cristãos usando o seu tempo como nécios, como tolos, estão desperdiçando o tempo que têm. Mas o discípulo fortalecido, ele é tomado por um senso de fazer bom uso do seu tempo. Ele se sente, por exemplo, incomodado no seu íntimo, quando está desperdiçando o tempo que Deus lhe deu. Ele se sente incomodado porque vê a sua improdutividade, quando gasta seu tempo em redes sociais e outras coisas que não o levam ao fortalecimento. É a ausência dessa sabedoria que faz com que muitos discípulos desperdicem também oportunidades. Preciso dar um recado a você. Alguns discípulos ainda não entenderam que nessa vida o Senhor não faz por nós o que nós devemos fazer. Deus não faz por mim e por você o que eu e você precisamos fazer. Por vezes eu tenho visto servos conformados com certas posições que estão e relaxados, presumindo que é a vontade de Deus para suas vidas. E sabem que isso acarreta? É que tais pessoas não investem, por exemplo, jovens, nos estudos. Tem tempo para fazê-lo, mas não o fazem. Poderiam estudar, se dedicar, têm oportunidade, mas relaxam, se acomodam, não buscam algo melhor. Falta forças para dizerem: eu vou estudar, eu vou investir em um curso, eu vou fazer isso e isso, porque assim eu posso melhor glorificar a Deus. Desperdiçam oportunidade. Meu irmão, mexa-se, desenrole, diga: Senhor, me fortalece para a sua glória, para que eu seja um instrumento do Senhor, onde o Senhor me colocar. Essas pessoas são muitas vezes interessantes. Elas olham para a vida de alguém que, por seu estudo, ocupam hoje uma posição de estabilidade, e aí diz: eita, vida boa, rapaz, eu fui ali para um médico, tu acredita que eu paguei R$300 numa consulta, e ele olhou só para mim, escreveu um negócio e pronto, ganhou 300 assim fácil. Mas você não ficou estudando 7 anos da sua vida como aquele médico ficou. Você compreende isso? A vida dele é muito boa, né? É um profissional que não se qualifica, ou não se qualificou. É alguém que permaneceu na limitação inicial dos exercícios da sua profissão. Poderia ir além. Irmãos, o mercado de trabalho, ele é dinâmico. Ele requer qualificação. É claro que você precisa de discernimento para não ser consumido em seu tempo e acabar, como Salomão diz, só correndo atrás do vento. Mas de fato, cada profissional precisa ter o seu diferencial. Logo, um cristão que é fortalecido em Deus, ele busca ser o melhor. Ele não quer ser simples eletricista, ele quer ser o melhor eletricista, porque se sente fortalecido em Deus. Eu fico lembrando dos puritanos. Quando iam procurar mobília de suas casas, buscavam os puritanos, mesmo ímpios. Por quê?
por causa da perfeição que faziam uma mobília, quando faziam uma cadeira, quando faziam uma mesa, eles trabalhavam a perfeição da parte interna da cadeira e da mesa. Sabe por quê? Porque eles tinham a seguinte visão: vou fazer essa cadeira como se Jesus fosse sentar nela. Vou fazer esta mesa como se Jesus fosse fazer uma refeição nela. Então eles faziam por excelência. E o que temos hoje? Cristãos medíocres, que não oferecem o seu melhor, têm potencialidade, mas estão relaxados. Estranha-me que alguém assim assevere que esteja fortalecido em Deus. Porque quando somos fortalecidos no Senhor, buscamos fazer o melhor. É alguém, por exemplo, que não sabe administrar o que lhe vem à mão, já pegou em tanto dinheiro já passou a mão, mas não tem planejamento. São pessoas que fazem jus ao ditado que diz: dinheiro na mão é vendaval. Já pegou em tanto, mas não tem nada. Já teve terreno, mora de aluguel. Como é isso? Falta de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para administrar aquilo que nos vem à mão. Quantas pessoas tiveram excelentes oportunidades para estarem estabilizados, caso tivessem investido devidamente, mas não o fizeram, e não o fizeram, porque a falta de fortalecimento no Senhor produz falta de sabedoria. E na falta de sabedoria, mesmo um cristão vive de forma insensata. Por último, a exemplo, é alguém que através do comportamento indevido, fecha portas para o evangelho na vida de outra pessoa. Paulo disse em Colossenses 4, versículo 5, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Na falta do fortalecimento não tem sabedoria, e se não tem sabedoria, eu me comporto como um descrente. Eu me sento à roda dos escarnecedores, não para influenciá-los e conduzi-los a Cristo, mas para ser influenciado, para dar risada das piadas pornográficas que eles fazem, para olhar uma mulher mal vestida, seminua que passou e admirar as suas curvas. Eu fico assim, por quê? Porque eu não estou fortalecido, não tenho sabedoria. Eu me comporto mal e em nada eu espelho Jesus. Um crente não fortalecido no Senhor levará a sua vida, eu já tenho dito, na filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Esta mensagem está dizendo, seja fortalecido no Senhor. Busque nele, na força do seu poder. É o que Paulo escreve aos Efésios, dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eis a suprema fonte de fortalecimento. Eu quero concluir essa mensagem convidando você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, para encerrar a pregação de hoje com essas palavras. Efésios capítulo 3. Como se dá o fortalecimento do cristão? Efésios 3, leia comigo o verso 14 e seguintes. Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Saímos daqui, Senhor, fortalecidos pela tua palavra, e ajuda-nos, Deus, para que ela seja prática em nosso viver, para que nosso fortalecimento seja contínuo, constante. Ajuda-nos, Deus, em nossas fraquezas. Nós louvamos o teu nome pela tua palavra que nos fortalece, em nome de Jesus. Amém. E graças